Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, e agradecer os irmãos. Eu estou impressionado com a quantidade de homens que nós temos aqui hoje, né? Antes de sair de casa, estava aquela parte chuvosa, eu falei para minha esposa, olha, eu acho que não deve ir muita gente hoje não, mas olha, estou impressionado com o compromisso dos irmãos. Tenho certeza que Deus vai honrá-los, viu? Pode ter certeza. Parabéns aí pelos irmãos, parabéns pelo trabalho, pastor Emilson. O trabalho com os homens é um trabalho muito bonito, mas não é um trabalho fácil, né? Poucas igrejas, bem poucas igrejas, e olha que eu conheço muitos pastores, bem poucas igrejas persistem no trabalho com os homens, né? Porque, não sei porque as mulheres são um pouquinho mais animadas que a gente, né? A gente parece fortão, durão, né? Mas basta uma febrezinha de 37,8, quase caindo para o 9, a gente já fica em casa, né? Mas, graças a Deus pela vida dos irmãos, estou muito feliz, grato a Deus por tudo isso. Irmãos, já louvamos, né? Já ouvimos a palavra através das músicas, né? Aliás, diga-se de passagem, coisa linda, viu? Parabéns, irmãos, aqui do louvor também, viu? Se eu cantar aqui, não fica uma pessoa, viu? Acho que cada pessoa tem o seu chamado, né? A sua habilidade, né? A minha não é cantar, pode ter certeza. Quando eu canto em casa, se eu estiver na parte de cima, minha mulher desce. Se eu estiver embaixo, minha mulher sobe. E eu descobri que é porque eu estou cantando e nem sempre sai tão afinado assim, né? Irmão, nós vamos trazer uma palavra breve, hoje à noite, e depois da palavra, o pastor Emilson deu uma ideia, eu achei interessante, um tanto quanto perigosa, mas é importante, né? Que no final, se der tudo certo, a gente abre para perguntas. Certamente, a maioria eu não vou saber responder, passo para ele, pastor Emilson. Eu estava contando para o pastor Emilson que o Rui Barbosa foi um dos maiores juristas que o Brasil já teve, né, no passado, o baiano Rui Barbosa. Ele dava palestra no Brasil todo. Naquela época andava em lombo de burro, de animal, né? A gente não tinha metrô, então não tinha internet. Então tudo era à base de cartas escritas à mão, né? As pessoas conheciam o Rui Barbosa pelo nome, que eu ouvia falar, um falava para o outro, mas pouca gente sabia a fisionomia dele, né, do Rui Barbosa. E ele era um mestre, né, em falar, ele tinha uma oratória impressionante. E naquela época era normal, né, que as pessoas tinham um discípulo para andar com ele, carregando as malas, né? Isso sempre foi assim. E o discípulo do Rui Barbosa acabou tendo uma certa amizade com o Rui Barbosa e falou para ele, doutor Rui, essa palestra que o senhor dá é tão repetitiva que eu já até aprendi. Aí o Rui Barbosa falou, então vamos fazer assim, próxima palestra que eu vou dar no Rio de Janeiro, quando eles apresentarem Rui Barbosa, aí você sobe no palco. Porque ninguém me conhece, pelo menos a minha fisionomia, e eu vou ficar ali na frente. Rui Barbosa, quando anunciou, com vocês o doutor Rui Barbosa. Aí o discípulo subiu, o auditório inteiro aplaudindo, e o Rui Barbosa sentado ali na frente. Aí ele começou a dar a palestra, e a palestra saiu perfeita, porque ele já tinha ouvido aquela mesma palestra várias vezes. No final, abriu para perguntas, que é o grande risco. E aí fizeram uma pergunta simples, ele respondeu, outra simples. Aí teve uma pergunta bem complexa. Quando o cara fez aquela pergunta bem complexa, ele olhou para o cara e falou assim, a sua pergunta é tão besta, que até o meu discípulo responde. Pode responder para eles. Então, pode acontecer isso aqui hoje à noite, né? Se então tiver alguma pergunta complexa, o meu discípulo vai responder. Pode ter certeza. Então, nós queremos falar nessa noite sobre as marcas de um relacionamento familiar saudável. Vamos trazer um texto bem conhecido. É impossível que um crente nunca tenha ouvido esse texto, não é? Porque ele é muito conhecido. É Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos de 11 até o versículo de número 32. Texto lindo, né, irmãos? Eu acho que se a gente parasse aqui, só a meditação individual desse texto já seria o suficiente. É um texto maravilhoso, um texto que realmente transmite o amor de Deus por cada um de nós. Um amor, irmãos, inigualável. Um amor sem explicação. Eu, às vezes, me pego em algumas situações, pastor, e eu fico pensando, como pode, né? Como pode um Deus tão grande amar alguém tão infiel, tão mal, né? Tão difícil, tão complicado como eu? Mas é o amor de Deus, um amor sem explicação. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor
se renovam a cada manhã. Deus nos ama, irmão, com um amor incondicional. Com um amor que nós não temos explicação, nós não conseguiremos explicar. Uma vez peguei um táxi, estava sem carro, peguei um táxi, e quando entrei naquele táxi, tinha uma placa no carro. Jesus te ama. E eu perguntei para o rapaz, você é crente? E ele falou, eu não tenho nenhuma explicação, mas eu sou. Eu falei, como assim? Porque eu não consigo entender como é que Deus ama uma pessoa como eu. Mas Ele me ama. Então, nesse aspecto, pela misericórdia e bondade de Deus, eu sou crente. Então, pela bondade e misericórdia de Deus, é que nós estamos aqui hoje à noite. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós somos esforçados. Tudo isso é importante. Mas é porque a graça de Deus nos alcança a cada manhã. Nos levanta. Nós somos seres humanos, irmão. Como seres humanos, nós somos cheios de altos e baixos. Já chegou um dia na sua vida, ou muitos dias na sua vida, que sem nenhuma explicação você amanheceu triste? Sim ou não? Para baixo, não é? Não aconteceu nada, mas você está para baixo. Aí daqui a pouco você ora, faz uma oração, e você se vê tomado pela graça de Deus na sua vida, não é? E você então consegue trabalhar, consegue lidar com o seu dia a dia. As marcas de um relacionamento familiar saudável. Quais são as marcas de um relacionamento familiar saudável? A primeira marca que deve haver num relacionamento saudável, num relacionamento familiar saudável, é a marca da liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E nós somos livres por causa do Senhor, por causa das misericórdias do Senhor. Então, uma relação familiar saudável deve ter liberdade. Nós somos homens, estamos aqui hoje à noite falando para homens, ouvindo de um homem. Homens cantaram, homens oraram. Não sei se todos, mas acredito que a maioria que estão aqui hoje à noite tem uma pessoa em casa do gênero feminino. Tem uma esposa, talvez uma noiva, uma namorada, não é? E nessa relação que nós temos com essa pessoa, precisa haver liberdade. No passado não havia liberdade, né? No passado o marido mandava e a mulher fazia. Se a gente voltar um pouquinho atrás, nos nossos avós, nossos bisavós, a relação era assim. Mas nessa relação nova que nós temos com Cristo, nesse conhecimento que obtemos através do Espírito Santo de Deus, nós encontramos liberdade, liberdade no Senhor. Então nós precisamos oferecer liberdade também para o nosso cônjuge. Liberdade para escolher uma roupa. No passado, a esposa não escolhia uma roupa, o marido trazia roupa. Passava lá numa banca, numa loja, comprava uma roupa, dava, isso quando dava, né? E nós precisamos dar essa liberdade para a nossa esposa. Quem precisa primeiro gostar da roupa é a esposa, não é? É legal quando a esposa compartilha com você. O que você achou? Minha esposa, nós vamos entrar em 35 anos de casado. Agora, dia 3 de outubro, é terça-feira, terça ou quarta-feira. Irmãos, 35 anos de casado é só graça de Deus. É só pela misericórdia de Deus, não é? 35 anos de casado é só por Deus. Porque o casamento é um eterno ajuste, não é? O casamento é um eterno ajuste. Você casa e ajusta, você pode... Quem tem mais de 35 anos de casado aqui? Levante a mão. Quantos anos, irmão? 40 e o irmão? 30, irmão, 46 anos de casado. Certamente a esposa dele vai ser salva pelas obras. Não é fácil, não é? Porque, irmãos, não é fácil, não é? Irmãos, é um ajuste eterno. Até hoje, né, irmão, acontece coisas em sua casa que você não esperava da sua esposa, não é? E até hoje acontece coisas na casa dele, na minha casa, na sua casa, que a esposa não esperava da gente, pois não esperava isso de você. Mas também deve haver liberdade para a gente poder dizer isso. Eu não esperava isso de você. Liberdade, as esposas que gostam de futebol, né, algumas gostam. Liberdade para escolher um time de futebol, não é? Para torcer. Não é porque você torce para o
Corinthians, porque tem gosto para tudo. A esposa, né, não é obrigada a torcer. Em minha casa, a minha esposa torce para o Corinthians. A minha filha torce para o São Paulo. E eu e mais 11 pessoas, nós somos 12 no Brasil todo, torcendo para a Portuguesa. A gente vai no estádio da Portuguesa, e às vezes ela vai comigo no estádio. A gente vai, senta, no estádio da Portuguesa pode ter um clássico, né? Portuguesa e 15 Piracicaba, por exemplo. Você não precisa se apressar para chegar, você pode chegar tranquilo, você vai ter lugar para sentar tranquilo. Lá dentro tem um restaurante de um português que eu conheço, que aliás é um ex-jogador do Portuguesa, que você vai lá, compra um prato de bolinho de bacalhau, 12, e vem os limãozinhos, você põe ali, senta, vai comendo, assistindo o jogo, não se apresse para vibrar, porque não tem muita coisa para vibrar no jogo. Então você nunca vai chutar o seu pratinho, ninguém nunca vai chutar o seu pratinho, porque normalmente é 0-0, né? Mas é a liberdade. Ela fala assim, eu não sei como é que você torce para a Portuguesa. 4ª divisão. Oi? Quando tem divisão, um dia desse estava sem divisão. Então o vice-presidente da Portuguesa é meu amigo, né? A gente conversa, me manda mensagem, às vezes vou lá, como bolinho com ele. E a gente está no estádio e fala, você sabe quando vai ter jogo? Ele fala, está tendo, é que você não percebeu ainda. Né? Então precisa haver liberdade. Liberdade da esposa para poder escolher amigos, amigas, né? A gente às vezes diz para a esposa, olha, você não gosta de você ter amigo dela. Eu não gosto que você seja amiga dela. Então deixa ela escolher. É uma mulher de Deus, né? Provavelmente é uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Ela vai saber quem é a amizade que vai valer a pena, não é? Mas deve haver liberdade. E no caso dos filhos, irmãos, no caso dos filhos, os filhos precisam ter também liberdade para escolher com quem quer casar, não é? A gente às vezes molda, eu quero que minha filha case. Eu conheço uma pessoa que fala assim, olha, eu quero que a minha filha case com um pastor. Ela fala isso desde que a menina tem 13 anos, a menina está com 33, não vai casar porque não consegue. Já apareceu outros partidos, não, mas tem que ser um pastor, porque, você entende? Não, a pessoa tem que ter liberdade para escolher, não é? A minha avó, eu coloquei a minha avó, porque eu conheço a história da minha avó. Minha avó foi assim, ela foi prometida lá para o meu avô, através de um acordo da família da minha avó com a família do meu avô, os dois não se conheciam. Aí marcaram o casamento, no dia do casamento é que ela foi conhecer meu avô. E viveram até que a morte os separou. Compromisso. Escolher pela própria vida. Os filhos têm que escolher, sabe? Não é porque você... Qual é a sua profissão, pastor? É? Área financeira. Não é porque ele trabalha na área financeira que as filhas têm que trabalhar na área financeira. Tem que ter liberdade, não é? Aquela história de que filho de peixe, peixinho, isso é conversa para você. Nem sempre é, não é? Então tem que haver essa liberdade, errando ou acertando, né? Mas eles precisam ter liberdade. Em um relacionamento familiar saudável, então precisa haver liberdade, porque a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus deve haver liberdade. Amém, irmãos? Versículo 12, a palavra diz que o filho diz, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Pergunta, quando o filho pediu a parte dos bens para o pai se agarrou com o filho, falou, não, filho, pelo amor de Deus, não vou te dar, foi isso? Não. Não, a Bíblia diz que ele imediatamente repartiu por eles os bens, não é? Então, ninguém cresce, queridos irmãos, sem liberdade. No comunismo que você não tem liberdade, não é? Se a meta é comer 1 quilo de carne por mês, ninguém vai comer 1,5 quilo. Você não tem a liberdade de comer 1,5 quilo, vai ter que ser 1 quilo. E ninguém funciona dessa forma. Segunda marca que deve haver em um relacionamento familiar saudável é a marca da humildade. Irmãos, não é fácil ser humilde, tá? Parece simples. E alguns confundem a humildade com andar, não é, cabisbaixo, assim, não é? Humilde, olha como ele é humilde, a cabeça torta de um lado, não é assim? Não tem nada a ver com isso. Tem ricos que são humildes e tem pobres que são arrogantes, sim ou não?
Não tem nada a ver humildade com financeiro. E às vezes a gente até confunde, né? E escuta, você, como é que é a sua família? Eu vim de uma família humilde. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a gente veio de uma família pobre, certo? Não necessariamente é humilde. Então, humildade é outra coisa. Mas essa é uma marca que precisa haver em um relacionamento. Olha o que diz a palavra de Deus. E tornando em si, diz o filho, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E aí vem a parte que ele atua como uma pessoa humilde. Ele pode dizer, eu vou voltar para casa do meu pai, é meu pai, eu tenho direito, né? Vou chegar lá, vou bater na mesa, eu sou seu filho também, eu tenho direito a ficar... Não, olha o que ele fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E o que ele diz? E vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Humildade. Ele diz, olha, eu errei, pai, eu falhei, errei o alvo. Em um relacionamento, irmãos, familiar saudável, tem hora que a gente precisa dizer isso, eu errei. A gente acerta todas? Não. Não acerta, irmão, nesses 35 anos de casado, quantas vezes? Quantas vezes eu tive que chegar para minha esposa e dizer, amor, errei, falhei, pisei na bola. Quantas vezes, irmãos? Muitas vezes. Porque a gente é um pouco meio egoísta, né? Quando a gente quer tomar uma decisão, mesmo que tenha cunho familiar, a gente toma a decisão e depois chega para a esposa e fala, olha, eu comprei o carro, né? Eu comprei a bicicleta. Olha, eu comprei o terreno, não é assim? E eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência própria. Quando uma esposa disser assim, não toma tal decisão, não toma. Porque se você acertar na decisão, você nunca vai receber uma medalha, um troféu, um bolo, né, de comemoração. Agora erra para você ver. Você vai ser lembrado sempre. Então, antes de tomar qualquer decisão, irmãos, não faça sem a orientação da sua esposa. Comprei um piso uma vez, achei o piso barato. Essa mulher fala desse piso até hoje, há quase 50 anos que eu conheço esse piso. Reconhecer que errou, irmãos, é uma atitude nobre, é uma atitude humilde. Olha o que Jesus diz, bem-aventurados os humildes. Pergunta, é fácil ser humilde? Não é. A gente não quer dar o braço a torcer quando a gente erra, mas é preciso. Relacionamento familiar saudável precisa haver humildade. Reconhecer que errou, irmão. Eu já reconheci tantas vezes. Terceira marca que nós precisamos ter num relacionamento familiar saudável é a marca da reconciliação. Se alguém puder pegar uma água para mim, eu agradeço. Marca da reconciliação. Obrigado, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus. A seguir, o filho levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Amém, irmãos? Isso é Deus, irmãos. Se Deus fosse nos acolher pelos nossos acertos, isso nunca ia acontecer. Ele nos acolhe pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor, que é sem fim. A Bíblia diz que Deus é amor. E é um amor sem explicação. Então precisamos nos reconciliar também com Deus e nos reconciliar com a nossa família. Reconhecer isso. Então Deus está à sua espera para te abraçar e beijar, mas é preciso tomar a atitude da reconciliação. Em uma família com relacionamento saudável, deve haver sempre a disposição para reconciliação. Irmão, não existe casamento que não tem ajuste. E às vezes alguns ajustes causam alguns danos, não é, pastor? Alguns danos que muitas vezes são irreversíveis. São danos que a gente carrega para o resto da vida no nosso relacionamento. Mas é preciso haver reconciliação. Havendo reconciliação, você tem muito mais possibilidade de ter uma vida em paz com a sua família.
Quarta marca que nós precisamos ter num relacionamento familiar saudável é a marca das demonstrações físicas de amor, irmãos. Olha, a gente precisa ter isso. A Bíblia diz que o pai o abraçou e beijou. Pergunta: você tem abraçado e beijado a sua esposa? Esse negócio da gente dizer assim, não dá, eu já tenho mais 20 anos de casado, isso não existe, irmãos. Carinho existe, sempre. Quando eu vim para São Paulo, vim para a casa de um tio chamado tio Jacó. O tio Jacó era casado com a tia Emília. Tinham mais ou menos uns 60 e poucos anos de casado. Irmãos, precisava ver o carinho dos dois, era coisa linda aquilo lá. A tia Emília já não enxergava mais, tinha os olhos, tinha perdido a visão. Precisava ver ele cuidando dos olhos dela, colocando colírio, terminava, beijava na testa dela. Quando a gente sai para... Irmãos, às vezes eu encontro alguns irmãos em shopping com a esposa vai mais ou menos 1,5 km de distância dele. Eu falei, será que se separaram? Eu fico pensando. Parece que tem espinho nas mãos, não pega na mão. Vai sair com a sua esposa, pega na mão dela. A esposa se sente, sabe, bem, isso é importante, a marca do toque. Quando a esposa está estressada, você faz massagem nela? Primeiro, tem alguns que não tem nem coragem de chegar perto quando a mulher está estressada. Vai pôr a mão, ela te mete a outra, né? Mas é preciso, sabe? Essa marca é importante para a gente. E a quinta marca, a marca da valorização. Valorizar, irmãos. Precisamos valorizar a nossa esposa. Precisamos. Se há alguém que precisa valorizar a esposa, é o marido. Vou falar uma coisa para vocês, falar abertamente, a gente tem essa liberdade. Quando a gente não valoriza, pode aparecer alguém que valorize, sabia ou não? Sim ou não? Pode aparecer. Eu acompanho pessoas há muito tempo. Muito tempo. E já tenho visto muitas situações assim. Gente importante, tá? Gente importante, gente famosa. Gente que na mídia olha, parece que é o melhor casamento do mundo. Mas na realidade não é. Pessoa que fala, Valdeci, as pessoas acham que o meu casamento é a melhor coisa do mundo. Eu tenho um marido longe de mim, trabalha a semana toda, chega em casa, parece um morto dentro de casa. Irmão, não adianta estar em casa se você não está participando de nada. Você trabalha a semana toda. A esposa fica muitas vezes sozinha, ou aquelas que trabalham, então você não trabalha e você no outro. Chega em casa, você não tem nenhum contato. Aí quando é mais tarde, você quer se relacionar sexualmente. A seco, sem nada, sem nenhuma preparação, sem nenhum carinho, sem nenhuma marca, sem nenhuma valorização, sem nenhum pedido de perdão, sem nenhum elogio. A gente precisa fazer isso, irmãos. Mulher gosta disso. Mulher gosta de ser valorizada. O ser humano gosta de ser valorizado. A gente precisa dar atenção. Porque se a gente não... Você sabe que há um tempo, há anos atrás, alguém sabiamente do ramo comercial sacou uma ideia e percebeu que há muitos maridos que são completamente sem atitude. Mulher gosta de homem que tem atitude. Eu conheço casos, irmãos, a cama da pessoa quebrou uma perna e ele pôs 6 tijolos embaixo. Mulher não gosta disso. Aí teve alguém que teve uma ideia de um nicho que tinha aí no mercado, e aí surgiu o marido de aluguel. Lembra disso, não? Quando surgiu o marido de aluguel, eu falei, minha esposa, nem pega o telefone, que eu não sabia o que era. O que que esse cara teve essa sacada? Ele teve essa sacada de que alguns maridos são descuidados. Queimam a lâmpada, ele não troca. Queima o chuveiro, fica tomando banho de água fria há muito tempo. E aí surgiu o marido de aluguel. Marido de aluguel é para isso. É para as mulheres que têm maridos que não têm atitude. Então ela pega o telefone e liga para o marido de aluguel. E aí o marido de aluguel vem e resolve o problema que você tinha que ter resolvido. Dureza, põe dureza nisso. Nos Estados Unidos, irmãos, há cerca de
2016. Se você procurar, você vai encontrar uma matéria no UOL. 2016 surgiu um outro nicho que um cara percebeu. Ele percebeu, irmãos, que existem muitas esposas e muitos esposos que vivem sem nenhuma atenção do outro. Existem muitos que estão na mesma casa, mas não têm nenhuma atenção do outro. E aí ele lançou o passeador de pessoas. Ele cobra por hora. 1 hora custa em torno de $60 para ele passear com a pessoa que o marido não passeia. Essa é a profissão dele. Então as esposas ligam para esse passeador e falam: escuta, você pode passear comigo 2 horas? $120. Então ele vai e passeia com ela no parque, vai para o cinema com ela, faz tudo aquilo que o marido não faz. E a esposa paga. Essa ideia foi tão tremenda em 2016, que uma pessoa lá de Israel pegou o cara dos Estados Unidos, levou para Israel para lançar essa ideia em Israel. Então hoje em Israel também tem passeador de pessoas. Irmãos, você ter que pagar, a sua esposa ter que pagar para um outro homem passear com ela porque você não passeia, chegamos no fim, não é? Eu não sei se é coisa do diabo ou do marido, né? Porque alguém tem que tomar atitude. Então, precisamos disso, irmãos. Valorização, valorizar, irmãos. Dar valor a quem merece. Dar honra a quem honra. Paulo diz isso, né? Honra a quem tem honra. Então precisamos, irmãos, dar valor é honrar o outro. Às vezes valorizamos o amigo do trabalho, o vizinho, o colega da faculdade, e esquecemos muitas vezes de honrar a pessoa mais importante da nossa vida, que é a nossa esposa. Irmão, a pessoa mais importante do relacionamento conjugal não são os filhos vão sair. Eu mesmo estou agora já sofrendo com isso. Minha filha casou, foi embora, aparece em casa esporadicamente. Meu filho trabalha numa empresa de TI, para o lado da Berrini. A empresa chamou ele e falou: mora perto do trabalho, porque ele tem que socorrer a empresa de vez em quando. Pagou um apartamento para ele. Então está só eu e minha esposa numa casona enorme dentro de casa. Então os filhos vão embora e vai ficar só você e sua esposa. E se você não aprender a valorizar, quando ficarem só vocês dois, você não vai saber o que fazer. Você vai ter que contratar o marido de aluguel, o passeador de pessoas, porque você não sabe como fazer. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Paulo falando aos romanos, né? Tragam depressa a melhor roupa. O pai diz, significa o quê? Honra. Irmãos, se a gente se der conta do quanto nós somos honrados por Deus, a gente honraria a nossa esposa. Eu vinha orando de casa para cá, né? No carro, conversando com Deus e pensando, eu falei, meu Deus, como o Senhor me honra. Eu estou indo agora para uma igreja pregar. Pouco tempo atrás eu estava num pimental, plantando pimenta, com enxada, trabalhando na roça. Tempo desse eu estava num congresso de pessoas formadas em direito, eu sou formado em direito também. 1.200 pessoas naquele congresso. Desembargadores, advogados, juízes, promotores. E aí abriu para a pergunta, eu levantei no meio daquelas 1.200 pessoas para fazer uma pergunta. Eu falei, meu Deus, como o Senhor me honra, não é? Pouco tempo atrás estava no Pará, naquele sofrimento. Então precisamos reconhecer a honra que Deus tem nos dado. Reconhecendo essa honra que Deus tem nos dado, precisamos reconhecer a honra que precisamos dar à nossa esposa. A pessoa mais importante da nossa vida não são os filhos, são a esposa. É o esposo, é o casal. Você pode ter 10 filhos, você vai ficar sozinho, só você e sua esposa. E se você não souber administrar, se você não aprendeu isso no decorrer da sua caminhada, a cuidar, lamentavelmente, irmãos, pode acontecer, e acontece todo dia, de aparecerem outros cuidadores que podem cuidar melhor do que a gente. Sim ou não? Vamos ser honestos, isso acontece. Eu conheço a história de uma pessoa, minha amiga, casal amigo, gente séria, da Assembleia de Deus,
Muitas vezes fiz evangelismo com ela, com essa amiga. Eu fiz muito evangelismo no centro de São Paulo, nas praças públicas. Praça da Sé, Largo São Bento. A gente alugava ginásios, alugava espaços no centro e levava pessoas da empresa que eu trabalhava para poder evangelizar. Fazia cultos, peça de teatro. E essa pessoa sempre estava comigo. Ela crente, ele crente, mas ele um cara grosso, bruto, não tinha carinho, não honrava a esposa, não cuidava da esposa, e a esposa uma mulher íntegra, séria, conheço ela. Até hoje tenho amizade com ela. Mudou para a porta do apartamento deles, na Zona Leste, bem na porta com porta, mudou uma senhora com a filha dela. E essa filha dela, dessa senhora, crente, lésbica, começou a se aproximar da esposa do meu amigo, da minha irmã em Cristo. Na carência daquela mulher, na falta de atenção daquele homem, na falta de honra daquele homem, aquela pessoa sendo usada pelo inimigo, percebeu tudo aquilo que o marido não fazia, ela começou a fazer. Dia do aniversário dela, o marido não trazia flores, não trazia nada. A amiga, entre aspas, começou a trazer flores. Essa minha amiga saía para trabalhar, quando voltava, os filhos dela e do esposo estavam todos arrumadinhos, cuidadinhos. Já tinham jantado, tudo certinho. Em resumo, irmãos, que a história é longa, não teria tempo para contar. Ela me chamou um dia e falou: Valdeci, eu fiquei 1h40. Repito, 1h40 com ela no telefone, eu aqui e minha esposa do lado. E ela falou: Valdeci, me perdoa, eu não tenho para quem falar isso. Você me conhece, você sabe da minha seriedade, você sabe que eu sou crente. Nunca pensei numa situação dessa. Mas, infelizmente, pela carência que eu ando, eu estou apaixonada pela vizinha do lado. Isso pode acontecer ou não, irmãos? Pode. Acontece. E não acontece só lá fora, não. Acontece nas igrejas também, viu, irmãos? Muitas vezes por conta de maridos descuidados. É uma regra? Não. Mas acontece. Para resumir a história, ela acabou ficando com essa moça, separou do marido, depois já não estava mais com essa moça, depois voltou com essa moça. Eu trabalhei com ela tanto tempo, tentando, mostrar para ela que não ia valer a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente deixa de honrar e aparece alguém que pode honrar a nossa esposa. Pode. Tudo aquilo que você não faz, pode aparecer alguém que faz. Como você tem honrado a sua esposa? Tem saído com ela? Tem valorizado? Tem mulher que não gosta de sair. Mas ela gosta de outra coisa, gosta de receber um bombom, gosta de receber uma flor, não é? As flores, gosta de receber um presente. Tem marido que no dia do aniversário da esposa traz panela de pressão para dar à esposa de presente. Máquina de lavar, amor, comprei um presente. Aí chega aquele mundo. O que é isso? Uma máquina de lavar. Presente é coisa pessoal. É coisa que ela vai usar, ela vai usufruir. E não vocês, não a família. A palavra de Deus diz que o pai falou: olha, põe um anel na mão. Significa aliança com Deus. Precisamos ter aliança com Deus e, consequentemente, aliança com a nossa esposa. Sandália nos pés. Em outras palavras, você é filho. Só os escravos naquela época andavam descalços. Então, o fato de dar uma sandália, colocar uma sandália nos pés, era uma forma de honrar o filho. Não é? Nós temos dificuldades, irmãos, de elogiar. Temos dificuldade de abraçar. Temos ou não temos? E igreja, às vezes, alguma hipocrisia, alguns dizem assim: não é bom ficar elogiando que a pessoa se envaidece. Irmãos, para com isso. Não é? Tem que honrar. O pastor está fazendo um bom trabalho, elogia. Não é? A esposa está fazendo um bom trabalho, elogia. Ontem eu fui num cliente aqui no Brás. Cliente difícil, tem uma fábrica de malha enorme, grande. E tem mais 3 lojas.
Aí ele falou, você vem conhecer meu novo depósito. Subiu eu e minha gerente e ele. Chegou lá o depósito, uma coisa monstruosa, você quase não vê o fim. Tudo arrumadinho, assim, bem arrumadinho, assim, sabe? Aí eu falei assim, olha, eu não sei quem arrumou isso aqui, Marcelo, mas olha, tá de parabéns a pessoa que arrumou isso aqui. Aí ele falou, foi esse rapaz que está aqui do lado. Esse rapaz chorou na hora. Ele falou, depois que o Marcelo falou, nunca recebi um elogio aqui. A gente tem dificuldade, irmãos. Não é? De reconhecer. A esposa cuida, nunca recebe um elogio. A gente precisa reconhecer isso. Sexta marca, para a gente terminar, a marca da celebração. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, então é justo que a gente faça uma festa. É justo, irmãos. Festa, celebração. Aniversário da esposa, chama as amigas dela, celebra, não é? Amor, você quer sair com as amigas? Sai, vamos lá onde você quer ir, numa churrascaria, faz alguma coisa. Ela tem que se sentir protegida. Ela tem que sentir que está numa festa, que o casamento é uma festa. Na família, irmãos, tem que haver festa, celebração, tem que haver alegria. Viver tenso o tempo todo, ninguém aguenta. Você aguenta a tensão de um pouco, mas a vida toda você não aguenta. Ninguém aguenta viver tenso o tempo todo. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por acerto, por erro. Mas a vida toda debaixo de uma tensão, ninguém aguenta. Precisamos valorizar os filhos que nós temos, a esposa que Deus nos deu, a família com todos os defeitos e qualidades que tem, os nossos relacionamentos conjugal, por pior que seja, precisamos reconhecer as qualidades. A mulher fez uma vaca atolada maravilhosa. Amor, mas que vaca atolada maravilhosa. Fez um picadinho, elogia o picadinho. É importante isso. A minha esposa cozinha muito bem. Mas eu sinto que cada vez que ela faz uma comida que eu elogio, ela, sabe, gostoso, não é? Eu gosto de mocotó. Alguém come mocotó aqui, não? Eita, rapaz. Mocotó é forte, não é? Quem foi criado com leite seu, toma miojo, morre, cai duro. Mocotó é forte. Pastor Hugo gosta, né, pastor? Mocotó, uma rabada com agrião, hein, irmãos? Né? Aí, eu falei, amor, mas que mocotó gostoso. Molinho, sabe? Então você sente a pessoa. Elogia, irmãos, a gente precisa fazer isso. Vamos nos colocar de pé? E vamos fazer uma ilustração aqui, bem rapidinho, tá? Já vamos abrir para a pergunta para o pastor Emilson responder. Vamos nos colocar de frente um para o outro, de dois em dois. Dois em dois. Isso, de frente. Vem para cá, eu vou fazer com o pastor Emilson. Dois em dois, irmãos. Você vê como a gente tem dificuldade, irmãos? Você vê? Estão escolhendo os mais bonitos, aquele homem. Irmão, é irmão em Cristo, está todo mundo, não é? Feio ou bonito, está todo mundo aqui. Dois em dois, tá certo? Isso. Três, tá bom, três lá no fundo, tá ótimo. Isso. Tem três que vale por dois. Mas vamos lá. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, parabéns. Porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo, você nunca desistiu. Não desista. Deus está no controle. Deus nos ama. Deus ama o nosso relacionamento. Deus ama a sua igreja. Deus ama o trabalho que você tem feito. Eu te honro, irmãos, com uma linda salva de palmas. Aê, parabéns, pastor, pelo seu trabalho, viu? Parabéns. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Abrindo para perguntas aqui com o pastor Emilson.